Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 6, e vou pedir que, à medida que você vai encontrando, que você se coloque de pé. Estou vendo um pouquinho de eco aqui, não sei se... Som. Atos, capítulo 6. A partir do verso 1. Vamos ler até o verso 7. Atos 6. Do verso 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida em serviço ao seu povo, nos conduza na exposição da tua palavra, para que possamos compreendê-la e vivê-la para a glória do teu nome. Amém. Pode se sentar? Conflitos, problemas, dificuldades, coisas que toda igreja enfrenta. Mesmo igrejas saudáveis, igrejas que estão em pleno crescimento, enfrentarão essas coisas. Porque é normal, em lugares onde tenham mais de uma pessoa, que provavelmente você vai ter conflitos. Não é diferente na igreja. Igrejas que crescem, inclusive crescem de maneira saudável, elas terão os seus conflitos. Afinal de contas, são mais pessoas chegando. Com mais pessoas chegando e se juntando à igreja, virão visões diferentes, expectativas diferentes, experiências diferentes e, adivinhem, pecados diferentes. É um movimento comum. Talvez você já tenha experimentado isso em sua vivência de igreja. As coisas estão caminhando bem, a igreja está crescendo, os ministérios estão florescendo, todas as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo, de repente parece que algumas pessoas começam a ficar chateadas, parece que as coisas começam a sair um pouco do trilho, parece que já não começa a caminhar tão bem as coisas assim. E se nós não formos cuidadosos, problemas pequenos, às vezes algumas pequenas chateações, elas podem vir a se tornar uma grande bola de neve, com grandes consequências para a saúde da igreja e para a vitalidade de uma igreja. Solucionar problemas, resolver conflitos, a gente sabe que não é algo fácil. Se você já teve que ajudar pessoas que estão em conflito, se você já teve que solucionar algum tipo de problema, você sabe que isso não é fácil. É desgastante, é cansativo, desgasta você em várias instâncias, fisicamente, emocionalmente.
espiritualmente, mas é algo que precisa ser feito. Mas solucionar problemas causa ainda mais cansaço quando nós tentamos resolvê-los de acordo com a nossa própria sabedoria, do nosso próprio jeito. Jesus se importa com resoluções de conflitos na igreja. Jesus sabia que esses conflitos viriam. E Jesus nos dá um caminho para que a gente possa resolvê-los. Ele deixou para nós maneiras de lidarmos com conflitos quando eles aparecem. Ele organizou as coisas para nós, ele ordenou as coisas para nós, ele nos deu uma direção. Vocês vão lembrar do primeiro sermão dessa nossa série, A Beleza da Igreja, que nós citamos a frase de um pregador batista, que dizia: a edificação e a beleza da igreja dependem muito da sua ordem. Jesus nos deu uma ordem. Jesus deixou as coisas desenhadas para nós, de como nós podemos resolver conflitos. A gente viu isso na esfera da própria membresia na semana passada. Portanto, se nós desejamos ter igrejas saudáveis, se nós desejamos ser uma igreja saudável, algo que é extremamente importante é buscarmos fazer as coisas do jeito de Jesus e não do nosso jeito. É buscarmos resolver conflitos do jeito de Jesus, não do nosso jeito. Falando sobre a ordem da igreja, nós temos visto que ela depende de que cada parte execute o trabalho que foi dado por Jesus, tanto membros quanto líderes. Na semana passada a gente viu um pouco do trabalho da membresia. Falamos a importância do trabalho que Jesus deu para cada membro da igreja, da responsabilidade que ele deu para cada irmão, para com o seu próximo, para com aquele que é membro do próprio corpo, da igreja local na qual eles partilham a comunhão. E hoje nós vamos começar a falar então sobre a importância da liderança, especialmente da figura do diácono. Uma figura, um ofício que foi levantado na igreja para resolver conflitos e problemas. De que maneira eles fazem isso? De que forma isso acontece? A gente vai meditar um pouco nisso. E é importante pensarmos nessa figura, porque, meus irmãos, eu acredito que existe muita confusão e muita falsa compreensão, ou compreensão equivocada em relação a o que é um diácono e qual o seu papel na igreja. Se você cresceu em uma igreja, provavelmente você conhece a figura de um diácono. Talvez você olhe para o diácono como aquele irmão que ajuda a servir a ceia, ou como aquele irmão que briga com as crianças que estão correndo dentro do templo, ou como aquele irmão que fica na porta. E na maioria das igrejas é isso. Essa é a figura do diácono. Em algumas igrejas, eles são aqueles que dão trabalho para os pastores, né? É por isso que existe até um adágio aí, uma fala bastante conhecida, parodiando um versículo bíblico: resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? Porque em muitas igrejas, os diáconos que deveriam ser solucionadores de problemas se tornam causadores de problemas, né? Infelizmente. E tudo isso é uma distorção do ofício bíblico. Hoje nós vamos ver o que as Escrituras têm a nos ensinar sobre o trabalho dos diáconos e a sua importância na igreja, como eles são relevantes para construirmos igrejas saudáveis, como eles são relevantes para o avanço do Evangelho e de que maneira eles fazem isso. Qual é o papel bíblico que um diácono deve exercer na igreja? E é interessante que, como eu falei, a figura dos diáconos, eles surgem justamente no ambiente de conflito, que é o texto que nós lemos, o texto de Atos 6. Se você se lembrar, Atos mostra para nós, relata, Lucas, o evangelista, está relatando para nós o início da igreja, o nascedouro da igreja, os primeiros anos e como ela foi crescendo e se expandindo. Nós percebemos que após um início impressionante, você vai se lembrar da pregação de Pedro, aonde 3.000 pessoas se convertem, e ali quantas pessoas ouviram aquele sermão após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, e a quantidade de pessoas que vieram à fé e foram batizadas, é um início impressionante. Depois, mais um tempo, há um outro sermão, e uma grande quantidade, milhares vêm se converter. E a gente já vê a primeira igreja
da história sendo uma mega igreja, né? A igreja de Jerusalém, com seus milhares de convertidos, adeptos, vivendo em comunhão. Atos 2 vai relatar para nós como aqueles discípulos viviam, tendo tudo em comum, eles perseveravam na doutrina, eles estavam unidos com um só coração, eles compartilhavam as coisas, eles oravam juntos, eles estavam diariamente compartilhando pão, estavam diariamente reunidos no templo, aos pés dos apóstolos, ouvindo. Esse foi o início da igreja, mas após esse início surpreendente, algumas reclamações começaram a surgir. E é interessante porque às vezes a gente tem um olhar meio romântico sobre a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, né? Às vezes a gente diz, nós precisamos ser igual à igreja de Jerusalém, porque lá não tinha problema. Isso é mentira, meus irmãos. Atos 6 está mostrando para nós que até a igreja de Jerusalém tinha os seus problemas, tinha os seus conflitos. Nós percebemos que após o número dos discípulos ter aumentado, o que Lucas diz para nós? Houve murmuração. Começaram a ouvir problemas, reclamações. O que estava acontecendo? Os judeus helenistas, ou seja, os judeus que são de fala grega, ou que não pertencem, não nasceram, não são natural daquele local geográfico onde hoje é a Palestina, onde hoje se encontra o território de Israel, esses irmãos, eles estavam reclamando sobre os hebreus. Os hebreus são os judeus que eram naturais daquela região, que tinham uma fala que era pertencente àquele grupo, naquele momento o aramaico, nem tanto o hebraico, mas eram naturais daquela região. Eles se consideravam os verdadeiros judeus, enquanto os judeus helenistas, os judeus de fala grega, eram judeus de segunda classe. Isso na visão do judaísmo. Só que na igreja, após o sermão de Pedro, tanto judeus que moravam em Jerusalém, que cresceram em Jerusalém, quanto judeus que estavam visitando aquele local, que eram de fala grega, que estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, se converteram e agora estavam juntos naquela igreja. Só que os judeus, os helenistas, começaram a reclamar, olha só, na distribuição da ajuda, da cesta básica, vamos dizer assim, as nossas viúvas estão sendo preteridas, elas estão sendo deixadas de lado. E aquilo ali começou a se espalhar na igreja. A acusação de que as viúvas gregas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do sustento. Isso era algo muito sério, meus irmãos, porque nós estamos falando de um contexto completamente diferente do que nós vivemos. As viúvas, naquele período, especialmente as que não tinham filhos, basicamente restava para ela ou viver do sustento das sinagogas, no ambiente judaico, ou se ela não tivesse uma fé que fosse auxiliá-la nas suas necessidades, era basicamente, restava a ela a mendicância, se tornar uma pedinte. E essas mulheres que eram judias, uma vez que elas se convertiam ao cristianismo, elas deixavam de receber imediatamente a ajuda que a sinagoga dava para elas. Porque elas eram consideradas desertoras da sua fé, abandonando a verdadeira fé. Elas eram expulsas da sinagoga. Então, esse sustento que elas recebiam, era necessário diariamente. Negligenciar esse cuidado com essas mulheres era algo que seria inadmissível dentro da igreja naquele ambiente. E é inadmissível no meio da igreja até hoje. Temos pessoas que passam necessidades e essas necessidades não são supridas. Mas isso estava acontecendo na igreja de Jerusalém. Isso significaria deixá-las sem meios de subsistência. Portanto, nós não estamos falando de um problema pequeno que surgiu naquela igreja. Não estamos falando de uma murmuração que surgiu porque fulano falou sobre fulano, porque cicrano disse uma coisa que eu não gostei. Estamos falando de um problema sério. Um problema que não era pequeno, não era algo que poderia levar, talvez, as pessoas ali daquela igreja crescendo, virar para esses irmãos e falar assim, vocês não estão vendo o que Deus está fazendo? Vocês não podem ser um pouco mais gratos, um pouco mais contentes? Vocês só conseguem ver coisa ruim, a igreja está crescendo, vocês estão arrumando problema, vocês estão procurando problema, caçando problema, estão reclamando. Não era um problema desse tipo. Era um problema sério, um problema grave, um problema que, inclusive, baseava-se num conflito de natureza étnica. Uma rejeição
étnica entre judeus hebreus e judeus gregos. Uma divisão que era uma divisão que existia fora da igreja e agora estava sendo evidenciada nos próprios relacionamentos entre a igreja. Uma questão que, se não fosse resolvida de modo maduro, de modo bíblico, causaria uma divisão na igreja. Uma divisão que traria danos irreparáveis à mensagem do Evangelho e ao testemunho do Evangelho já no início da igreja. Então era um problema sério que precisava ser resolvido. A pregação do Evangelho poderia ficar prejudicada caso esse conflito não fosse bem resolvido. Não era uma coisa sem importância. Inclusive, John Stott, comentando sobre esse texto, ele percebe algo muito interessante, que essa foi a terceira estratégia de Satanás para tentar parar o avanço da igreja. A primeira estratégia que ele usou foi a perseguição externa. Nós vemos os líderes judeus proibindo os apóstolos de falarem no nome de Jesus, nós vemos alguns sendo açoitados, presos, alguns mortos, mas isso não parou o crescimento da igreja. Pelo contrário, fez com que a mensagem se espalhasse ainda mais. Como geralmente acontece, a perseguição ela não é capaz de parar a igreja. E a segunda estratégia de Satanás foi tentar introduzir uma corrupção moral dentro da igreja. Vocês vão se lembrar do caso de Ananias e Safira, que também não funcionou. E agora Satanás está tentando fazer com que a igreja pare de crescer com distrações, gerando conflitos que poderiam fazer com que a igreja perdesse o foco naquilo que era fundamental: pregar o Evangelho, anunciar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. E geralmente é isso que acontece, né? Às vezes a gente tem tanto problema, tanta picuinha que a gente precisa resolver, que a gente acaba esquecendo do trabalho fundamental que a igreja não pode deixar de fazer: pregar o Evangelho. E isso, meus irmãos, faz parte do seu trabalho como membros também. Quando a gente só realmente reclama e olha os problemas e procura problemas, isso faz com que a igreja comece a se distrair. A gente precisa resolver isso aqui, a gente precisa apagar aquele incêndio ali, a gente precisa fazer aquilo ali. E quando percebemos, não estamos fazendo aquilo que é fundamental para a igreja: pregar o Evangelho. Isso é um perigo que nós corremos. É um cuidado que nós precisamos tomar em nossos dias. É a famosa tirania do urgente, que faz com que as coisas que são importantes fiquem ofuscadas. Talvez você possa viver isso na sua vida. Há tanta coisa que você precisa resolver, incêndio que se precisa apagar ali, um problema que acontece aqui, um problema que acontece ali. Quando você vê, você fala assim: caramba, parece que eu não estou caminhando, porque eu não consigo fazer coisas que são importantes para caminhar. Isso, via de regra, acontece principalmente quando nós não estamos bem organizados, né? Seja na nossa vida pessoal, seja na igreja. A gente não está organizado, a gente não consegue perceber o que está acontecendo, a gente vai perdendo o foco, se distraindo. Mas o que é interessante a gente notar, meus irmãos, é que igrejas saudáveis também têm seus conflitos. Igrejas saudáveis não são igrejas sem conflitos. Talvez você pense isso: uma igreja boa é uma igreja que vai ser um céu na terra. Não é verdade isso, meus irmãos. Talvez você já tenha tido a experiência de visitar uma igreja durante algum tempo e falar: nossa, essa igreja é tão boa, olha só como é que as coisas funcionam. Aí você se torna membro, passa algum tempo, você começa a ver os problemas aparecendo. Aí você fala assim: caramba, não era tão boa quanto parecia que era. Isso vai acontecer em qualquer igreja que você entrar, você vai ter essa experiência. Nessa igreja aqui, você vai ter essa experiência, meus irmãos. Vão ter coisas que precisam ser feitas, vão ter coisas que estão sendo deixadas de lado, vão ter problemas que estão acontecendo. Porque igrejas saudáveis também têm os seus conflitos. Aqui, por exemplo, nós estamos falando da igreja de Atos. Aquela mesma igreja, onde as pessoas tinham tudo em comum, compartilhavam seus bens, perseveravam na doutrina, na oração, e ela já começa a ter os seus conflitos. A grande questão é que igrejas saudáveis lidam com os conflitos de maneira bíblica. Quando os conflitos aparecem, essas igrejas lidarão com esses conflitos de maneira bíblica. E, geralmente, em uma igreja que está saudável,
quando os conflitos aparecem e eles são solucionados de maneira bíblica, o que acontece é que essa igreja sairá mais fortalecida e mais unida. O que não acontece com igrejas que estão doentes, que por não lidarem com seus conflitos de maneira bíblica, o resultado é que elas saem mais enfraquecidas e menos unidas. Isso é o que acontece. O problema não são os conflitos. O problema é como nós lidaremos com os conflitos quando eles surgirem. Nos submeteremos à palavra de Deus. Ouviremos o que Jesus tem a nos ensinar. E resolveremos esses problemas de maneira bíblica ou tentaremos resolvê-los da nossa própria maneira, com a nossa própria sabedoria, do nosso próprio jeito. E geralmente o nosso jeito é um jeito pecaminoso, né? Então eu tive um problema com algum irmão, a maneira que eu vou resolver, eu nunca mais vou olhar na cara desse irmão, é assim que eu resolvo. Se esse irmão me causou um problema, o que eu faço é, quando eu passar por ele, eu não dou nem a paz do Senhor. Eu abaixo a cabeça, sigo minha vida, finjo que ele não existe. Eu te pergunto, meus irmãos, isso é uma maneira bíblica de lidar com um conflito? Obviamente, não. Isso é um exemplo entre milhares que a gente poderia trazer aqui. Então, mais uma vez, os problemas não são os conflitos, é como nós lidaremos com ele. A reação das nossas igrejas ao conflito, elas podem gerar bloqueios ou a aceleração do avanço do evangelho. Uma igreja que não consegue lidar com seus conflitos de maneira bíblica será uma igreja que terá muita dificuldade para fazer o evangelho avançar. Principalmente porque o testemunho dessa igreja provavelmente estará maculado. Isso é importante para nós. E qual foi a resposta da igreja de Jerusalém ao conflito que ameaçou dividir a igreja? A resposta da igreja foi a instituição do ofício de diácono. Olha que interessante. Para resolver esse conflito que poderia ter um potencial de destruição e de divisão na igreja, a resposta da igreja, a maneira como eles lidaram biblicamente com isso, a maneira como os apóstolos conduziram a igreja para lidar com esse conflito, foi através da instituição do ofício do diácono. E quem é o diácono? Esse texto revela para nós algumas coisas. Se você olhar comigo no verso 3, os apóstolos vão dizer assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para que os encarreguemos desse serviço. E é interessante que a palavra diácono, pelo menos na sua forma substantivada, ela não aparece aqui. Em nenhum momento esses 7 homens são chamados de diáconos. Esses homens foram designados para esse serviço. Mas a mesma palavra aparece na sua forma verbal, como aquilo que esses homens iriam fazer. E o que esses homens iriam fazer? Eles iriam diaconizar. Literalmente, eles iriam diaconizar. Em geral, o termo diácono, ele é apenas a transliteração da palavra grega, que é diáconos, que significa servo. Em algumas passagens é traduzido como ministro, mas literalmente ela é traduzida como servo, na sua forma substantiva e na sua forma verbal, se refere ao serviço, alguém que vai servir, especialmente aqueles que serviam às mesas, ou em vários sentidos, de maneira ampla, ela é usada para se referir ao serviço cristão. Jesus, na passagem que nós lemos aqui na abertura do culto, refere a si mesmo como um diácono, o diácono por excelência, aquele que não veio ser servido, mas veio diaconizar, ele veio dar a sua vida em serviço por nós, em amor por nós. Então, de forma geral, essa palavra, diácono, ela se refere àqueles que servem em várias instâncias. Nesse texto, inclusive, há 2 tipos de diaconia que a gente vai falar sobre ela. A diaconia da mesa e a diaconia da palavra. O serviço da mesa e o serviço da palavra. O ministério da mesa e o ministério da palavra. E a gente vai ver a diferença entre eles mais para frente. Porém, muito cedo na história da igreja, nós percebemos que esse termo diácono,
ele passou a designar pessoas que eram separadas pela igreja para desempenharem um papel específico, o ofício de diácono. Muitos estudiosos do Novo Testamento acreditam que aqui, no capítulo 6 de Atos, está o nascimento desse ofício. Ainda que eles não sejam chamados de diáconos, aqui estão aqueles que primeiro exercerão esse papel. Em seguida, a gente vê, por exemplo, Paulo, já na carta aos Filipenses, saudando os bispos e os diáconos da igreja de Filipe, ou seja, já há a instituição dessa figura como sendo homens que são separados para exercer um certo ofício, um certo cargo dentro da igreja. Mais à frente, uma carta mais tardia, Paulo vai escrever para Timóteo sobre o caráter que deveriam ter esses homens que exercem esse ofício de diácono. Então, Atos 6 nos mostra que o trabalho de diaconia não era algo sem importância ou de menor valor na igreja, uma vez que eles precisavam ser homens com um caráter irrepreensível. Os apóstolos vão dizer, as pessoas que vão assumir esse papel devem ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. É necessário um caráter elevado. Na carta a Timóteo, Paulo vai aprofundar um pouquinho mais. Capítulo 3, a partir do verso 8, Paulo vai dizer, do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si, a si mesmos, uma posição de honra e muita ousadia na fé em Jesus Cristo. Um caráter nobre para uma função nobre. Então essa era a pessoa do diácono, alguém que deveria ter um caráter que fosse semelhante ao de Cristo. E qual, então, seria o trabalho dos diáconos? O que exatamente eles são chamados a fazer? Como eu disse para vocês, esse texto apresenta para nós dois tipos de diaconia. A diaconia, ou serviço das mesas, e a diaconia, ou serviço das palavras. Os apóstolos vão dizer, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, para diaconizar as mesas. E no verso 4, eles vão dizer, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essa palavra ministério é diaconia. Nós iremos diaconizar a palavra. Nós nos dedicaremos a diaconizar a palavra, ao serviço, ao ministério da palavra. Então os diáconos irão servir as mesas, diaconizar as mesas. E os apóstolos, e posteriormente, essa função é passada aos presbíteros, eles irão diaconizar a palavra, servir através da palavra. Então, de uma certa forma, os apóstolos, eles iriam servir a igreja, ao se dedicarem ao ensino da palavra de Deus. Eles liderariam a igreja com a pregação da palavra, a oração e o pastoreio da igreja. Eles formariam uma liderança espiritual na igreja. Eles teriam a responsabilidade pelo ensino, pela instrução. Eles cuidariam da igreja espiritualmente. Já os diáconos serviriam às necessidades físicas da igreja. Não apenas a ajuda aos necessitados. Aqui no texto de Atos 6, essa era a necessidade. Lidar com as pessoas que estavam passando por uma necessidade física, de alimento. Mas não se restringe somente a isso. Os diáconos lidam com as necessidades físicas da igreja. Qualquer necessidade de ordem material e física. Então eles formariam uma espécie de liderança material na igreja. Não que eles não possam ensinar, mas essa simplesmente não é a responsabilidade deles. Nós vemos, inclusive, que Estevão, posteriormente, vai dar testemunho do Evangelho. Filipe é chamado de evangelista também, são diáconos que pregavam e ensinavam a palavra. Mas isso não é exigido deles. Ensinar é algo que é exigido dos presbíteros. Os presbíteros e pastores precisam ser aptos para ensinar. Os diáconos, não necessariamente.
Não é uma responsabilidade que eles têm, não é algo que é inerente ao seu ofício. Eles são chamados para cuidar das necessidades físicas da igreja. E qual o resultado do trabalho desses diáconos? De que forma esses diáconos, ao executarem o seu trabalho, de lidarem com as necessidades físicas da igreja, cuidam e contribuem para o avanço do evangelho? Em primeiro lugar, o serviço dos diáconos auxilia o ministério da palavra e demonstra a prioridade do ministério da palavra na igreja. Nós percebemos isso na maneira como os apóstolos lidam com essa questão. Sem diminuir a importância do cuidado com as viúvas, os apóstolos deixam claro qual era o foco do trabalho deles. Não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles sabiam aquilo que eles foram chamados para fazer: pregar a palavra, anunciar a palavra, tanto em público quanto em particular. No verso 4 eles vão dizer: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles não estão desconsiderando o serviço àqueles que tinham necessidade. Eles levam essa questão muito a sério, a ponto de instruir a igreja a levantar um grupo de homens que se dedicariam exclusivamente a essa questão. Homens que não apenas trariam uma solução provisória ou superficial, mas homens que trariam uma solução duradoura e contínua na igreja. Não é que os apóstolos consideravam esse um trabalho inferior. Não, nós vamos pregar a palavra, deixa que eles se virem aí e façam essas coisas que são inferiores. Não é isso, de maneira alguma. Eles não consideram esse trabalho como inferior ou indigno da atenção deles, mas eles escolheram priorizar as escrituras e a oração porque eles estavam concentrados no bem-estar espiritual de toda a comunidade. Se eles negligenciam o seu trabalho de ensinar, de pregar, de instruir a igreja espiritualmente, um problema muito maior aconteceria no meio da igreja. Mas eles, na verdade, ratificam a importância de cuidar das viúvas, mas entendem a necessidade de levantarem pessoas específicas para fazer esse trabalho. Imagine, meus irmãos, o que aconteceria se os apóstolos, nesse momento, tomassem a frente para resolver essa questão, numa igreja com milhares de membros. Provavelmente o que aconteceria era que o ensino da igreja ficaria negligenciado. Eles precisariam dar atenção a essas questões e a pregação da palavra ficaria deixada de lado. A igreja ficaria sem instrução. As necessidades espirituais não seriam supridas, ou seriam supridas de maneira muito superficial. E provavelmente os próprios apóstolos ficariam sobrecarregados para fazer esse serviço. Os problemas então aumentariam e as pessoas deixariam de alcançar uma maturidade espiritual para lidar com seus conflitos. Se os apóstolos olhassem e falassem: deixa que a gente resolve, vamos matar no peito isso aqui, a gente vai lidar com esse problema. O que aconteceria não era que a igreja seria melhor servida, ela seria pior servida. O que aconteceria era que eles removeriam o coração da igreja para fortalecer os braços da igreja. E a longo prazo, a igreja definharia. Se eles olhassem para isso e falassem: então a gente precisa resolver esse problema, então vamos deixar a palavra de lado e agora vamos olhar para essa necessidade. Eles reconhecem a necessidade da igreja. Até porque, meus irmãos, uma igreja pode existir sem ajuda aos necessitados? Pode. Provavelmente será uma igreja muito doente, mas ela pode existir. Mas uma igreja não pode existir sem a pregação da palavra. E uma igreja onde a pregação é fraca, em parte porque os pastores eles não têm tempo de se dedicar ao ensino, ao estudo, à capacitação, porque eles precisam estar o tempo todo apagando incêndios, logo será uma igreja doente. Uma igreja onde o púlpito é fraco, onde a pregação é fraca, logo se tornará também uma igreja fraca. E, meus irmãos, existem muitas igrejas onde pastores estão completamente sobrecarregados. E eles não conseguem se dedicar a pregar a palavra, a estudar a palavra, muitas das vezes porque os próprios membros não reconhecem e priorizam a palavra.
a importância da instrução na palavra. E exige, não, o pastor tem que estar lá, o pastor tem que estar no aniversário de todos os membros, o pastor tem que visitar todos os membros toda semana, o pastor tem que ir... E é impossível você ter um ensino adequado, uma ênfase na pregação da palavra, quando simplesmente não há tempo para preparar, quando simplesmente não há tempo para se preparar espiritualmente, se preparar estudando o texto, pregando o texto. Logo, em igrejas que são assim, o que acontece é que o púlpito estará doente e logo a igreja também estará doente. Um pastor que tenta realizar sozinho todas as tarefas, inclusive, vai acabar prejudicando todo mundo no final de contas. Isso não é algo bom. O pastor está envolvido em tudo na igreja, todas as áreas da igreja o pastor está envolvido. Isso não é algo bom, meus irmãos. Isso é algo que vai, em algum momento, respingar em toda a igreja. E todos acabarão sendo prejudicados. Os apóstolos tinham esse tipo de sabedoria. Em vez de se arriscarem e se distraírem do trabalho do ministério da palavra e a oração, eles delegaram um grupo para a resolução desse problema. Que grupo é esse? Os diáconos. Então, os diáconos, eles surgem como um auxílio ao trabalho pastoral na igreja. Ao assumirem esse trabalho de lidar com as necessidades físicas, os diáconos reconhecem a prioridade da palavra na igreja. O ministério da palavra na igreja. Eles criam um ambiente no qual a palavra pode ser fortalecida, ensinada, onde os seus líderes podem se dedicar espiritualmente a ensinar a igreja na palavra, a pregar o texto bíblico, para que a igreja receba um alimento saudável e que irá fortalecê-la. Eles permitem aos pastores focarem no seu ensino e no cuidado pastoral e nas necessidades espirituais dos membros da igreja, enquanto eles dizem, fica tranquilo, a gente vai resolver as outras partes. Façam aquilo que vocês foram chamados para fazer. Liderem a igreja espiritualmente, nos ensinem a palavra, cuidem dos membros e nós vamos cuidar das outras coisas. É basicamente isso que está acontecendo. Os apóstolos estão dizendo, façam aquilo que vocês foram levantados por Deus para fazer e deixa que a gente vai auxiliar o ministério de vocês, para que vocês não precisem se preocupar com aquilo que não é o foco do ministério de vocês. Então os diáconos, eles auxiliam o ministério pastoral e eles reconhecem a prioridade da palavra na igreja. Mas há algo importante que o trabalho dos diáconos faz também. Eles servem para a manutenção da unidade da igreja. Ao executarem bem a tarefa que foi dada para eles, o conflito foi resolvido. As reclamações acabaram e a igreja permaneceu unida. Quando os apóstolos trazem esse parecer para a igreja, veja comigo no verso 5. Lucas diz, esse parecer agradou a todos. Todos os discípulos olharam e falaram, isso é uma boa ideia. Com certeza é uma boa ideia. E o que aconteceu? O problema foi resolvido. Como a gente falou aqui, aquele era um problema profundo, que ameaçava a unidade da igreja. Unidade essa pela qual Jesus morreu, para que a igreja tivesse. Nós vemos no Evangelho de João, Jesus falando sobre a importância de nós sermos estarmos unidos. Uma igreja que não é unida, uma igreja que está rachada, uma igreja que está dividida, é uma igreja que dá um péssimo testemunho do Evangelho. E os diáconos, ao assumirem esse papel e a resolverem esse problema, o que eles fazem? Eles promovem a unidade da igreja. Por isso que é importante que sejam pessoas cheias do Espírito. Porque por mais que eles lidem com questões físicas, aquilo que eles irão fazer terão consequências espirituais na vida da igreja. Ao resolverem problemas na igreja, eles impedem que esses problemas dividam, rachem a igreja. Os apóstolos levaram essa questão a sério. Eles preferiram não impor uma solução rápida e superficial. Vamos fazer isso aqui, vai lá, pega o dinheiro e dá para elas. Pronto. Mas eles trouxeram uma solução permanente e contínua. Isso agradou a igreja. E como eles reagiram, e aqui há um sinal da maturidade dessa igreja, já nos seus
Nos seus primeiros anos, seus primeiros dias de vida, a gente já vê uma maturidade espiritual, provavelmente decorrente do ensino contínuo que eles recebiam. Como que a igreja reagiu? Eles elegeram 7 homens, que, pelo que o nome deles indicam, olha só, eram nomes gregos. Todos esses nomes que são listados aqui, nenhum deles é um nome judaico, nenhum deles é um nome israelita. São todos nomes de homens que provavelmente são de origem gentílica. E a igreja, preste atenção no que estava acontecendo. Esses cristãos de origem grega é que estavam reclamando que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas. Qual foi o parecer de toda a igreja? Uma igreja, inclusive, que provavelmente nesse período era de maioria de cristãos que vinham de um ambiente hebreu. Eles olharam para essa situação e eles escolheram 7 homens de fala grega, 7 homens de origem grega. Eles estavam dizendo: nós queremos confiar a vocês o cuidado das nossas viúvas. Percebam? O problema era, as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas. Como a igreja resolveu esse problema, eles olharam e falaram: vamos eleger 7 homens gregos que irão cuidar da distribuição diária. Só das viúvas gregas? Não, das viúvas hebreias também. Eles falaram: nós confiamos em vocês, nós sabemos que vocês vão fazer um bom trabalho. E isso demonstra a unidade da igreja. Isso é algo que só o evangelho pode fazer. Ele é capaz de unir aqueles que estavam separados pela carne. As divisões naturais que existem entre os seres humanos, judeu e gentio, homem e mulher, escravo e livre, branco e negro, natural da terra e estrangeiro, tudo isso cai diante da verdade do evangelho. E essa igreja fez isso, eles olharam e falaram assim: então vamos deixar vocês resolverem, e vocês vão cuidar das viúvas de vocês, mas vocês vão cuidar das nossas viúvas também. Isso demonstra a maturidade e a unidade da igreja. Portanto, o trabalho dos diáconos é funcionar como para-choque de conflitos. Eles amortecem as ondas dos choques e dos conflitos que acontecem na igreja, ao invés de reverberar esses conflitos. Quando os conflitos aparecem, os diáconos precisam funcionar como uma espécie de amortecedores, de para-choque, de fato. Eles vão receber esse choque, essa onda de choque que vem, e eles vão dissipar essa onda de choque, ao invés de fazer ela reverberar, né? O que acontece, infelizmente, em muitas igrejas. Então, os melhores diáconos são aqueles que sabem perceber conflitos na igreja e que sabem trazer soluções para esses conflitos. São pessoas que amam encontrar soluções para os problemas, ao invés de reverberá-los. Isso é algo importante, né, meus irmãos? Principalmente quando a gente fala sobre igreja. Como nós lidamos com problemas? Há pessoas que trazem soluções para problemas, e há pessoas que só reverberam o problema. Os diáconos precisam ser pessoas que amam resolver problemas. O coração deles está voltado. Quando eles veem um problema e um conflito, eles não conseguem ficar parados. Eu preciso resolver esse conflito, preciso trazer uma solução para isso. Diáconos são pacificadores por natureza, que se preocupam em manter a harmonia do corpo. Eles não serão críticos que apontam todos os erros e não fazem nada a respeito. Eles serão pessoas que reconhecem os erros, reconhecem os conflitos e trazem soluções. E apresentam soluções. Soluções essas que vão manter a harmonia da igreja, que vão manter a unidade da igreja, que vão proporcionar que essa igreja não rache por causa das murmurações, das reclamações, das críticas, mas que eles solucionam esses problemas, ao invés de perpetuá-los. E eles fazem isso para manter a unidade e a harmonia no corpo. Essa é a importância do trabalho dos diáconos. Uma igreja onde há diáconos exercendo o seu trabalho com excelência será uma igreja que terá seus conflitos? Sim, mas que resolverá os seus conflitos de maneira bíblica. E aonde as chances de divisão e de separação serão menores.
Não impossíveis, mas com certeza serão bem menores. Um outro impacto direto do trabalho dos diáconos é o avanço do evangelho. Por último, o que a gente vê que acontece como resultado do trabalho dos diáconos é que o evangelho avança. Olha comigo no verso 7. Olha a conclusão que Lucas vai trazer dessa situação. Ele vai dizer: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Olha como é que o relato começa. A igreja estava crescendo, surgem problemas. E ele termina o relato dizendo: a igreja continuou crescendo, a palavra continuou crescendo. Por quê? Porque os diáconos fizeram um bom trabalho. Provavelmente, se esses homens não tivessem feito um bom trabalho, o relato de Lucas seria diferente. Talvez ele diria algo como: a palavra de Deus diminuía e a igreja se dividiu. Mas não foi isso que aconteceu. Por causa do trabalho desses homens fiéis, o evangelho cresceu. Eles possibilitaram o avanço do evangelho. Ao lidarem com essa questão, ao deixarem que os apóstolos ficassem desobrigados de lidar com isso, ao olharem para os apóstolos e falarem: deixa que a gente resolve, foquem em pregar a palavra, porque vocês são bons nisso, a gente quer ouvir vocês pregando a palavra. Foquem em pregar a palavra, a gente vai resolver esse problema. O que aconteceu? Eles continuaram pregando a palavra. E como resultado disso, o evangelho avançou. A igreja continuou crescendo, porque aqueles homens fizeram um bom trabalho. O crescimento do evangelho é um impacto direto do ministério desses homens. E muitas das vezes, o trabalho dos diáconos será silencioso. Isso que é interessante. Não será um trabalho que chamará atenção para si, mas será um trabalho que tem um impacto profundo, como esse impacto que a gente viu, proporcionou que o evangelho continuasse crescendo. Há uma relação direta entre o trabalho dos diáconos e o florescimento da igreja, porque eles trabalham como para-choques, eles trazem soluções para os problemas, eles lidam com as necessidades físicas da igreja, eles permitem que os pastores da igreja possam se dedicar à pregação da palavra, à oração, ao apacentamento do rebanho, e isso, como resultado, faz com que o evangelho possa crescer e avançar. Ambas as partes trabalhando para o avanço do evangelho. O trabalho dos diáconos, já disse um autor, é como o sistema digestivo, né? Você já reparou que se o seu sistema digestivo está funcionando bem, você nem pensa nele. Ele só está lá funcionando, ele está fazendo o trabalho dele, mas você não fica pensando. Mas basta o seu sistema digestivo não funcionar bem, que vai ser a primeira coisa que você vai pensar é nele. Assim é o trabalho dos diáconos, é um trabalho silencioso. Quando os diáconos estão trabalhando bem, fazendo o seu trabalho, provavelmente você nem vai ouvir falar neles e nos problemas que eles estão solucionando. É um trabalho silencioso, mas é um trabalho que permite a igreja crescer e avançar. Portanto, o conceito bíblico de um diácono é algo glorioso. Não é um trabalho de segunda classe ou de menor importância. Na verdade, o trabalho deles é tão importante que eles recebem um título que é dado a Jesus. Diácono. Como nós falamos, Jesus é o diácono por excelência. Ele é aquele que veio para servir e não para ser servido. Ele é aquele que veio não buscar o seu próprio conforto, mas o florescimento de outras pessoas, o crescimento de outras pessoas. Assim são diáconos e diaconisas fiéis. Não são pessoas que estão buscando fama, não são pessoas que estão buscando reconhecimento, não são pessoas que estão buscando os louros e glórias, mas são pessoas que entenderam que a verdadeira grandeza está em se tornar servo, como Jesus nos ensinou no texto que nós lemos no início. A verdadeira grandeza de um cristão está em se fazer servo de todos. Os diáconos são pessoas que entenderam isso e que amam poder servir.
amam poder suprir as necessidades do povo de Deus. São homens que reconhecem a importância da palavra de Deus e farão de tudo para proteger o ministério da palavra, para que o evangelho continue avançando. São homens e mulheres que não são aqueles que levam os problemas à frente, mas quando os problemas chegam até eles, eles dissipam esses problemas, ao invés de continuarem passando e reverberando esses problemas. O ministério diaconal, quando exercido dentro dos padrões bíblicos, ele reflete o caráter de Cristo. Por isso não é algo sem glória, não é algo pequeno, mas é algo fundamental. O próprio Jesus estabeleceu o diaconato para que as igrejas possam crescer em harmonia, cada parte exercendo o seu papel para o crescimento do corpo. Quando existem diáconos bíblicos, a igreja se torna saudável e o evangelho avança. E eu gostaria de terminar esse sermão, meu irmão e minha irmã, te fazendo um desafio. Quem sabe esse trabalho não é para você? Quem sabe Jesus não está chamando você para exercer essa missão? Quem sabe você não tem sido levantado por Jesus para ajudar a solucionar os problemas? Para ser aquele que vai ser um solucionador de problemas, ao invés de ser um perpetuador de problemas? Quem sabe o Senhor não tem te chamado para ser alguém que vai se dedicar à união do corpo de Cristo? Que ama a palavra de Deus e sabe a importância que ela tem? Que ama o ministério dos pastores e deseja que eles possam continuar ensinando com dedicação a palavra de Deus e dando um alimento nutritivo para o corpo? Talvez o Senhor esteja chamando você, meu irmão. Talvez o Senhor esteja chamando você, minha irmã, para ser parte desse trabalho, para se unir e colaborar para a edificação e o embelezamento do corpo de Cristo. Como disse o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, a igreja não precisa de personalidades brilhantes, mas de fiéis servos de Jesus e dos irmãos. Talvez a igreja precise do seu trabalho, meu irmão. Não se esconda. Se Jesus está te chamando, diga: eis-me aqui, eu quero ser um colaborador. Eu quero ajudar a igreja a crescer de modo bíblico e fiel. Talvez o Senhor esteja te chamando para o diaconato, para ser um diácono, para ser uma diaconisa, e eu quero te incentivar a ser desafiado por essa mensagem. E se você se viu exercendo isso, se você se vê como alguém que ama a harmonia da igreja, que quer ajudar nas necessidades físicas da igreja, se disponha, diga: eis-me aqui. O seu trabalho é fundamental para a unidade do corpo, para o ministério da palavra e para o avanço do evangelho. Ainda que seja um trabalho silencioso, é um trabalho de impacto profundo. E Jesus está te chamando, meu irmão. Não se esconda. Então essa é a importância de diáconos bíblicos na igreja. Quero te convidar a ficar de pé, orarmos sobre esse assunto. E agradecendo, porque Jesus não nos deixa sem direção para solucionar os nossos problemas. Ele nos dá as estruturas e os meios de capacitação para que a gente possa resolver os problemas e conflitos de modo bíblico e fiel. E eu vou orar, e assim que eu fizer essa oração, estará encerrado o nosso culto, e você é nosso convidado para permanecer aqui na igreja. A gente vai ter um cafezinho ali fora, para a gente ter um tempo de comunhão e compartilhamento juntos. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Tu que és o diácono por excelência, que veio para servir e dar a sua vida em nosso resgate. Que todos nós, como membros do corpo de Cristo, possamos ser servos uns dos outros, mas que, em especial, nessa noite, o Senhor também levante e capacite homens e mulheres
que, separados pelo Senhor, servirão como diáconos e diaconisas em nossa igreja. Homens e mulheres que amam ao Senhor e à igreja. Homens e mulheres que são solucionadores de problemas. Homens e mulheres que amam a palavra de Deus. Homens e mulheres que trazem soluções para conflitos e que mantêm a unidade da igreja. Nós vimos hoje a importância e a necessidade de diáconos fiéis. E nós rogamos a Ti, Senhor, envie trabalhadores para a sua seara. Levante em nosso meio homens e mulheres que tenham um coração como o de Cristo, que amam servir, que amam gastar as suas vidas em serviço aos santos, para o crescimento e a edificação da igreja. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja cada vez mais adequada à sua própria visão de igreja, Deus. Que não busquemos fazer igreja do nosso jeito, mas do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus inclui homens e mulheres que servirão como diáconos, para que a igreja continue a crescer, para que o evangelho continue a avançar e para que o nome de Cristo continue a ser glorificado. Nos ajude, Senhor, então, a sermos fiéis à Tua palavra e que o Senhor faça a Tua obra em nosso meio, do Teu jeito, e que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos despeça em paz para as nossas casas, para os nossos lares, e que durante a semana, Senhor, possamos refletir sobre o que tem sido dito e que o Senhor desafie e incomode aqueles que o Senhor tem chamado para servirem nessa função, para que eles possam exercer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor os tem chamado para fazer. E que possamos refletir isso ao longo da semana nas nossas vidas, não somente aqueles que exercerão um papel de diácono na igreja, mas que cada cristão tenha alegria e prazer em poder ser servo do seu irmão. Ao longo dessa semana, que o Senhor nos ajude a servir. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. E aqueles que creem, digam amém.